Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno Eu sou a Carol Pereira. e hoje nós vamos falar de mais um país da América do Sul, o Chile, que a Carol foi para Atacama, não foi, Carol? Fui sim. Então, a gente vai comentar um pouquinho do deserto do Atacama, uma viagem que eu fiz em 2017. Foi muito legal, foi fantástico, assim, uma experiência bem diferente. E eu fui de motorhome pro deserto do Atacama, então esse já é um diferencial. E a gente foi de motorhome, mas a gente também alugou uma casa lá no deserto do Atacama, em São Pedro do Atacama. E isso garantiu que a gente tivesse conforto e tal. Porque é massa viajar de motorhome, mas a gente foi uma viagem longa de 12 dias e eu não consigo imaginar dividir o motorhome com outras pessoas por 12 dias, sabe? Então a gente alugou uma casa lá, foi muito legal, a gente fez muitos passeios. Foi uma das fases aventureiras da minha vida e eu tenho várias dicas aqui para dar para vocês. Com quem que você foi? Então era a minha fase aventureira, eu tava fazendo um monte de trekking, um monte de bike, usando um monte a bike, e era um grupo de trekking, o nome é Anunnaki Trilhando, e a gente ficou amigos, porque eles começaram, foi uma época que Alfredo estava despontando pro turismo, e eu tinha bastante participação nisso, e a gente se conheceu, eles indo para Alfredo, conhecendo o soldado Sebald, a Pedra Branca, e a gente ficou amigos, e aí eles estavam falando, a gente tá planejando essa viagem pro Atacama, se tu quiseres ir. Aí eu topei, e eu foi em 2017, como eu já falei, logo depois do meu mochilão pela América do Sul, então eu tava bem na vibe, meu sangue latino, foi muito legal. Tá bom, então, só para uma contextualização, o deserto do Atacama está localizado no norte do Chile e ele se estende até a fronteira do Peru. Então, ele faz fronteira com o Peru. Geralmente, quando os brasileiros vão para o Chile, eles vão mais para Santiago, né? Que é mais no sul do Chile, para ver neve e tal. E eu já optei para o norte para ver deserto. E ele tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e é considerado o deserto mais alto e mais árido do mundo e chove pouquíssimo na região, como é de se esperar de um deserto. E as temperaturas no deserto variam de 0 graus durante a noite até 40 durante o dia. Então a amplitude térmica é gigantesca, muito grande mesmo. E tu vai morrer de calor durante o dia e passar frio durante a noite. E em função dessas condições, existem poucas cidades e vilas ali pelo deserto. Algumas vocês vão ver que eu visitei, mas a mais conhecida de todas é São Pedro de Atacama, é uma vilazinha maravilhosa, caríssima, mas tem uma vibe muito legal assim, e é um ponto de encontro para todo mundo que está visitando o deserto. Então tu vai ter muita gente que chegou lá de bike, de motocicleta, de motorhome, ou até mesmo por trekking. E todo mundo tá na mesma energia, assim, sabe? É bem tipo hippie a vila. E aí tem restaurantes com comida típica, tem restaurantes de outros lugares do mundo. Assim, é muito pequenininho, muito rústico, mas tem de tudo lá, sabe? E dá para entender o espanhol do Chile? Então, o espanhol do Chile, pra mim, de todos os da América do Sul, é o espanhol mais rápido. Eles falam muito É, rápido. é o mais difícil de Mas entender. tu acha mais fácil ou mais Não, o difícil? mais difícil de todos, Eu assim, do acho muito mundo. difícil também, mas o teu ouvido tem que acostumar, né? Sim, Tipo, se tu acostumar com o espanhol deles, daqui a pouco tu pega e vai daí. sim. E nessa viagem de motorhome, a gente saiu de Blumenau e a gente foi até o deserto do Atacama. A gente teve algumas paradas, entre elas a gente parou em Salta, que é aquela cidade da Argentina, que eu acho que a gente já comentou quando a gente falou sobre a Argentina. A A gente verdade, a não gente nunca falou de falou sobre a Argentina. Argentina, Não falou mas ainda. um dia, quando a gente falar sobre a Argentina, a gente vai falar sobre Ai, tem Salta. muita história de Argentina. Sim, nossa, eu e o Hugo, a gente tem assim um repertório imenso. Acho que dá mais de 2 podcasts só de treta na E Argentina. você foi 2 vezes ainda, né? Eu fui mais. Eu fui mais 2 vezes, 3 vezes depois daquela.
depois daquela. Mas esses 2 episódios é só da primeira, gente. Ah, e eu visitei também Salineiras Grandes, na Argentina, que é tipo uma versão bem pequena do deserto de Uyuni, na, Na na Bolívia, né? Bolívia, mas muito lindo também. Muito lindo mesmo, assim, me impressionei bastante. E aí foram 3 dias, foi longo, pra gente chegar até o deserto, saindo de Blumenau. E quando a gente alugou esse motorhome, a gente tinha 2 motoristas. Então os motoristas se revezavam, um dirigia durante o dia e o outro parte da noite, e em alguns momentos, uma noite eu acho que a gente dirigiu direto. E foi bem assim, solavanco à noite, mas pelo menos a gente sabia que estava seguro porque o motorista estava descansado e tal. E vocês, quanto tempo foi de motorhome? A gente saiu no dia 3 de janeiro e chegou no deserto no dia 6 de janeiro. Então foram 3, quase 4 Seis? dias. Mas tinha Ah, paradas, né? A gente parou sim. um dia em Salta e parou nas Salineiras também. Ah, mas é legal até, não é tanto tempo. Não, foi massa, assim, porque é uma paisagem muito bonita, sabe? Porque quando a gente pensa em Argentina, a gente pensa em Buenos Aires, mas a verdade é que a Argentina é muito diversa e muito diferente de Buenos Aires. Então, quando a gente foi avançando mais para o norte da Argentina, eu comecei a ver uma Argentina que eu não conhecia. As pessoas, assim, com feições andinas e, assim, muito diferente eu ia dizer da picture do que a gente imagina sobre a Argentina, sabe? Então foi legal, foi impressionante, assim, foi diferente do que eu estava esperando. E bobeira minha que não estava esperando isso também, né? Falta de Sim. informação, É porque um país enorme com muita sim, diversidade. É. sim. Então, foi legal porque a paisagem toda é muito bonita. A gente pôde ver aquelas montanhas coloridas, a gente pôde ver o início do deserto e a vegetação mudando. Então, tipo, a janela do motorhome era tipo uma tela imensa que tu tava vendo aquela paisagem linda, sabe? Sim. E vocês chegaram lá, então, no Chile, nessa cidade, qual que você falou? Que é São Pedro de Atacama. isso, São Pedro de Atacama. Vocês ficaram lá quantos dias? A gente ficou todo o tempo em São Pedro e aí a gente fez muitos passeios, assim, tinha uma programação bem variada. E esses meus amigos, eles são ufólogos, então eles acreditam em extraterrestres e tal. E, tipo, eu até acho que exista, mas eu não tenho nenhuma relação íntima com isso, sabe? Mas eu gostava muito deles e eles foram para observar o céu à noite também, para ver se eles conseguiam avistar ah, espaçonaves e tal. E eu não fazia esses, eles chamavam de vigílias. Eu não participei dessas vigílias, porque, tipo, eu, "Ah, ok, se vier, Eram vem." quantas pessoas mesmo? Eu acho que eram 10, era bastante, mas o motorhome Nossa, era bem grande. Era caramba, tipo era tipo um ônibus, assim. era tipo um ônibus grande, assim, sabe. Aham. E você era a única mulher? Não, tinha um monte de mulher, tipo, eu acho que tinha talvez 4 homens ou 5 e o resto era mulher. Mas eram todos ufólogos, só você que não era? Eu acho que sim. Voltou um pouco ufólogo, então. Eu não sei, sabe, acho que não, mas respeito quem acredita, Sim, claro. e eu acredito também, eu só não é minha paixão, assim, sabe. Eu acho que sim, existem outras vidas no universo e é isso. Tô satisfeita com isso, sabe? Não é E alguma você... coisa que Mas eu. eles chegaram a ver alguma coisa Eu nessas acho que eles vigílias? viram algumas luzes no céu, mas não foi nada muito demais. E até tem uma coisa engraçada para contar depois, quando tiver no fim, sobre isso, que eu achei assim engraçadíssimo e depois eu vou contar para vocês. Mas aí eu vou falar um pouco da programação que a gente fez lá. No primeiro dia que a gente chegou, a gente fez uma cavalgada pelo deserto. A gente tem empresas que fazem isso lá. Então a gente vai, aluga o cavalo e vai por um roteiro Aham. dentro do deserto e tem o guia e tal. É claro que eu peguei um cavalo que era um cavalo selvagem praticamente.
Guri, o cavalo ficava empinando. Disparou. Eu me senti o Beto Carreiro. Foi horrível. Eu não sei como eu sobrevivi. E aí, o deserto é areia, mas também é muita pedra. E eu tava morrendo de medo de cair. Olha, eu me meto em cada situação, sabe? E eu não aprendo, porque daí passo todo esse perrengue com esse cavalo selvagem no deserto do Atacama e depois vou pra Grécia, alugo burro lá também. Burro, Não, tenho, tenho que atropelado pelo sofrer, burro. porque burra não aprende. E aí Mas, depois mas deu certo com o cavalo no final. deu certo, porque daí no final o cara teve que segurar a rédea do meu cavalo, porque o animal tava enlouquecido. Eu não sei, olha. Ah, e eu em cima daquilo foi terrível. Te acharam Mas meio com. Você falou que era de Santa Catarina, você deve ter achado que você era meio vaqueira, não sei. Aí te deram não, um. Hugo, quem acha isso são os teus amigos do Rio, que me chamam de roceira. Mas vai, né? Vai, achou que eu era do agro. E É. eu realmente, eu gosto de cavalo, o Hugo sabe, porque botei ele em cima de um quando ele visitou o Alfredo. O meu também era bem Mas, selvagem quando eu fui em era nada. Mas o meu era selvagem, de verdade. Mas enfim, foi legal. Mas eu vou depois botar foto do elemento aí pra vocês evitarem de alugar ele. Porque ele não é domado, é um cavalo selvagem. E depois disso a gente também foi visitar o Vale de la Luna. E a gente ficou até o pôr do sol. Tem um point para pôr do sol no Vale de la Luna, que é a Pedra do Coiote. E foi um dos pôres do sol mais lindos da minha vida. Foi muito legal. E eu não sou uma pessoa assim cheia de energias cósmicas e hippie e tal, mas eu me sinto bem quando, com pessoas fazendo isso, sabe? Então foi bem gostoso, assim, foi bem bonito, foi emocionante até. Gostei bastante. E o Vale da Lua, ou Vale de la Luna, é uma parte do deserto que tem uma paisagem muito diferenciada, assim. Tu parece que tu realmente tá na Lua, tem aquelas crateras. E eu lembro que tinha uma caverna gigante também, muito, muito bonita. A cor assim do solo é meio diferente. E também tem uma parte muito perto que é do Vale de la Luna, que é o Vale del Marte, que a terra é bem vermelha, assim. Então, foi muito bonito essa parte. Eu acho que é nesse lugar que o pessoal da NASA vai fazer, tipo, Então, o pessoal da sobrevivência. NASA tem um complexo lá que se chama ALMA, que eu também visitei, que é gigantesco para estudos astronômicos, e a gente visitou daí no outro dia. Que eles recebem para visitação, foi bem interessante. E era bem dentro do campo de interesse dos meus amigos, né? Porque eles têm bastante interesse em observação dos astros e tal. Então foi legal, eu gostei. E aí depois, isso foi no segundo dia, né? A gente foi no Alma e depois a gente foi visitar algumas lagunas ou lagoas. A gente visitou a Laguna Serrar, Ojos del Salar e Laguna Tebinquinche. Claro que o meu espanhol tá terrível, mas todas essas lagoas, elas eram espetaculares, assim, sabe? Muito bonitas, cada uma de uma cor diferente, com uma vida marinha diferente, com aves diferentes. Então foi bem legal. E esses Orros del Salar é tipo uma cratera imensa no meio do deserto, completa, com água, assim, sabe? Mas é uma água bem salgada, parece, e as pessoas podem até flutuar quando se jogam lá dentro. Foi bem bonito. Eu não entrei na água, mas um monte de gente do grupo entrou. Por que você não entrou? Frio, né? Porque, Ah, tava frio? porque assim, eu fiquei pensando, vou entrar e eu vou me molhar toda, vou molhar meu cabelo. Aí depois vou ter que ficar mais, sei lá, 2 horas até chegar em casa pra tomar banho. Aí eu pensei, não, não preciso, vou só Melhor não. olhar. É. Mas é porque, tipo, eu sou meio assim, tipo, se eu não posso ficar com roupa seca e eu sei que eu não vou poder me trocar logo, eu opto por não, porque
eu fico de mau humor, daí. Desconfortável. É. E E qual que... aí, pode Eu falar. queria perguntar sobre preço lá. É um lugar caro de ir? Eu achei caro, É. bem caro. E é em dólar, né? Em São Pedro do Atacama. Então achei tudo bem caro, assim. Mais caro que Machu Picchu, você acha? Ahn, Depende no- do que de- tudo que você vai fazer, né? eu não comi muito em Machu Picchu, no dia que eu fui a Machu Picchu, mas eu diria que é mais ou menos o mesmo, sabe? Ou mais caro. E daí, por ser muito longe de tudo, eles têm que botar um preço nisso, sabe? De trazer a mercadoria para ali. Então, eu lembro que eu achei tudo assim muito bem caro. Sim. Mas dá para te optar por uma coisa mais barata, é claro, mas no geral assim caro. Aí, em um outro dia, a gente foi até os Geysers del Tátil, que são geysers, e a gente foi bem cedo, porque a erupção, não é erupção, como a gente chama? Não sei, eu acho que é erupção. A erupção, se a gente estiver errado, nos corrija, mas a erupção dos geysers geralmente acontece bem cedo, então a gente foi super cedo para lá e foi bem bonito. E aí lá tem as águas termais, né? Hum, Então, nesse dia eu entrei, estava preparada para isso e foi muito legal, porque estava muito frio. Acho que estava tipo 2 graus ou 6 graus e a água muito quentinha, foi bem legal. E se preparem, né? Caso você nunca tenha ido para um lugar de águas termais, você deve saber que o cheiro é de ovo podre é na sério, de água. enxofre, Sim, assim? de enxofre, né? Então o cheiro não é bom, mas depois que tu acostuma, assim, tudo fica bom. Mas a água era, tipo, limpinha, assim, transparente? Era. E, assim, uma temperatura bem boa, assim, sabe? Foi legal. E aí a gente também foi pra Machuca. Tipo, quando a gente procura no Google Deserto do Atacama, geralmente a gente vai ver uma igreja com uma portinha azul, assim. E essa imagem é em Machuca, que é uma vilazinha, ah, que tá lá. E é muito visitada e fica perto dessas águas termais. E lá eu comi carne de lhama, churrasquinho. E é bom? Carne. Não achei assim nada espetacular, mas também nada podia ter me dado galinha, que eu ia achar que era lhama. Ah, sério, parece com frango, assim? Achei que É, parecia, tipo, um cordeiro, não sei. ai, não sei te dizer. Parecia tipo uma mistura entre galinha e porco, talvez. Ok. E é caro, milhão? Ah, eu não lembro, porque era tipo, sabe aquelas barraquinhas de churrasquinho de rua? Aham. Era tipo Então isso, não, não, não não era devia caro, ser então. muito, muito caro. É. E aí, depois disso, a gente voltou para nossa casa e a gente alugou uma bicicleta e a gente foi fazer um tour de bike pelo deserto. Foi muito legal. Tipo, em Alfredo, a altimetria que a gente chama, quando eu faço, sei lá, 40 quilômetros de bike, ia ser tipo 3 mil metros. Lá foi zero praticamente, porque é tudo plano, mas estava muito quente, estava tipo assim, 29 graus, então foi bem forçado, assim, por ser muito quente. Mas aí a gente foi até uma antiga vila indígena lá, que tem os restos arqueológicos, e foi bem interessante também. Depois eu posso passar o nome dessa vila. E é diferente, assim, para quem gosta de pedalar no deserto foi uma experiência legal. E a bike é diferente, tem o pneu mais largo para não afundar na areia. Foi bem legal, recomendo esse passeio também. E daí depois disso a gente foi para as Lagunas Altiplanas, que para mim foi assim o top da Dos visita, passeios. porque muito linda. É uma paisagem assim que tu olha e tu pensa, não, isso não pode ser real, sabe? Eu me sentia, sei lá, em um outro plano. Foi muito, muito bonito. E a gente foi para Lagunas Altiplanas e
e Pedras Rojas e Laguna Chaca. Depois a gente pode escrever, porque o meu inglês não tá. O meu espanhol não tá colaborando. Mas, assim, pra mim foi o dia mais bonito da viagem e foi perfeito, assim. É muito, muito bonito. E a gente também foi para uma reserva natural dos flamingos, que é uma lagoa onde os flamingos vivem lá e eles são protegidos por lei. E a gente também pôde visitar a laguna, é tudo muito bonito, assim. E sei lá, não sei mais o que falar do deserto do Atacama, assim, porque se tu estás procurando um lugar para te contemplar a natureza, para te fazer tipo trekking ou ir com a tua bike, é lá o teu lugar. Tu podes ver tanta coisa. Eu fiquei um monte de tempo lá, mas eu acho que daria para ficar mais tempo e fazer mais atividade ainda, sabe? Tem visita a vulcão e uma outra paisagem muito bonita é que tem um vulcão muito, muito imponente lá. E qualquer lugar que tu tá no deserto, tu olha e tu vê aquele vulcão, sabe? E é um vulcão ativo, sabe? Tem muitos vulcões ativos lá, e esse em particular eu não tenho certeza, até posso pesquisar. Mas ele não estava ativo quando você foi. Não, não estava ativo. Não teve nenhum terremoto quando você foi também, né? Não teve nenhum terremoto e o vulcão ele é ativo, mas ele não estava ativo. Tá. Mas, tipo, lá o deserto não é igual aquele salar da Bolívia, não, né? Chama salar, né? Não, É um ele deserto de é um areia, né? deserto mesmo, assim. De areia, mas plano. Não é de dunas, essas coisas, não, né? É meio rochoso, assim. Em algumas partes do deserto até vai ter dunas e tem muitos vulcões, né? Uhum, Porque tá ali no Ring of Fire, tipo, é os limites das placas tectônicas, então tem muitos vulcões lá e a paisagem tu vai ver muitos vulcões na paisagem, mas o deserto em si ele é plano, mas tem algumas partes, tipo o Vale de la Luna, que tu vai ter alguns montes, algumas rochas, assim. uhum. E lá na cidade, para comer, como que vocês faziam? Vocês cozinhavam no motorhome? Tinha a cozinha da casa, né? Que podia cozinhar. E tinha restaurante no deserto. E eu nunca cozinhei, eu só comi em restaurante lá. Mas era comida boa, assim. Ah, eu não lembro de nenhum prato chileno que eu tenha comido, mas Mas tem de provavelmente tudo, assim. comi. Ah, Provavelmente tem tipo comida chilena, deve ter tipo uns hambúrgueres, umas pizzas, sempre tem. tem, mas não assim que vai ter um McDonald's, sabe? Vai ser um Sim, lugar onde vende hambúrguer, um lugar onde sim, vende local, pizza. assim. É. É uma cidade Mas eu pequena. lembro que o que eu comi era uma comida bem caseira, assim, tipo, frango, salada, arroz, batata frita. Sim. É. Bem mundial, assim. E era Tipo, muito cheio lá, turístico, assim? tava muito cheio. Tinha muito, muito turista. Sim. Todo lugar que tu. Tipo, a cidade vive do turismo, né? Porque ninguém vai pra lá se não for pra Fazer conhecer. tudo. É. Mas era tipo de conseguir passeio era fácil ou tinha que. Tem muita opção. Não Então, precisa fazer eu com antecedência, assim. Muito. não. E eu não sei quanto que é o pico de visita lá, mas era janeiro. E América do Sul, janeiro é férias, né? Então, foi bem tranquilo e tinha muitas opções. Para bike, tinha várias lojinhas que alugavam bike. Para os cavalos também, sabe? Então, a gente não teve problema em arrumar os passeios. E a gente usava o motorhome, por exemplo, para ir até o Vale de la Luna. A gente ia de motorhome. Então, a gente tinha um transporte nosso, no caso, né? É. Nós estava pensando agora de fazer. Você ficou quantos dias lá no total que você falou? Eu fiquei 12 dias. 12, A caraca, é bastante viagem, tempo. é. Ah, a viagem toda. Mas porque daí a volta a gente não parou. Acho que a gente voltou tipo 36 horas, sabe?
Ah, então você ficou, Tocou tipo, um direto. pouco mais de uma semana lá. Fiquei, fiquei. Ah, o nome do vulcão era Linkankabur e ele é muito bonito. Eu fiquei muito Eu impressionada. tava pensando de fazer essa viagem junto com, porque o Thomas tá falando muito da gente pela América do Sul. Ele Uhum, quer ver Machu Picchu, eu também, que eu não fui ainda. Aí dava para ir também para Bolívia, que você falou muito bem da Bolívia, uhum. do deserto de sal e tal. E agora para Atacama, tô pensando nesses três, assim, que não Eu são acho que tão dá de longe. fazer esses três juntos. Que não são É. tão longe um do outro, né? Não, são bem pertinho, tipo. Então dá de fazer esse passeio saindo do Salar de Uyuni ou saindo do deserto de Atacama, que dá pra fazer os dois, e depois vai pra Machu Picchu, sabe? Eu acho que super vale a pena fazer esses três países. Sim, É, eu faria. é. E Nossa, agora porque que eu tô pensando bastante em fazer isso. Porque eu acho que é fantástico, sabe? Tanto o Peru quanto a Bolívia, porque eu sou apaixonada pela Bolívia, e o Chile, esse norte do Chile. Quero um dia ir para o sul do Chile também, porque eu Uhum. acho muito bonito, mas assim, realmente foi muito, muito lindo. E como eu falei, essas lagunas altiplanas, é assim, surreal. É, parece que tu não tá na realidade, assim, parece que tu tá num filme. Eu não sei nem te explicar, assim. Sim. E também é tipo pro sul do Chile, ali pro sul da Argentina também. É uma paisagem completa da Patagônia ali, né? É, Tem é. muita coisa para ver na América do Sul também. Só o Tem a, Brasil já tem tanto destino. é verdade, Ilha Grande. Não, mas sem besteira. A América do Sul tem de tudo, sabe? Se tu Tem quer ver mesmo. neve, tu vai pro sul. Pro sul da Argentina, o sul do Chile. Se tu quer ver deserto, se quer ver salar. Nossa, é fantástico. Eu viajei muito na América do Sul antes de começar a ir pra Europa. E muito feliz que eu fiz isso, porque a América do Sul é apaixonante, assim. E as pessoas são muito legais também. Tu Sim, faz sim. amizade, sabe? É muito massa. É. Esse também é um ponto muito positivo. E olha, a gente podia fazer um episódio também de turismo e ufologia. Acho que seria um tema interessante Podia, a gente pode convidar os meus amigos. para falar um Então, pouco. mas o que eu ia contar é que no último dia a gente saiu pra ir pra um barzinho, assim, conversar, não todo o grupo, mas a gente tava em 4 pessoas. Aí todo mundo tava bebendo e tal, começou a conversar. Aí um menino contou: "Ah, porque a primeira vez que eu fui abduzido foi isso, isso e isso, eles fizeram um monte de teste em mim e tal". E eu ouvindo, né, eu pensando, eu achei assim: "Aonde que ele tá indo com essa conversa?". E aí ele falou daí, mas na segunda vez já foi diferente. Eles falaram que eles iam voltar e eu até hoje estou esperando e tal. Aí outra menina contou que a primeira vez que ela viu, tinha 5 anos, e aí depois ela viu de novo e tal, e ela meio que tem contato ainda com eles e tal. E daí outra menina também contou as experiências dela. E eu tava ouvindo, assim, né, tomando a minha cerveja, ouvindo. Aí eles falaram assim: "E tu, Carol, como que foi como foram as tuas experiências?". Aí eu falei assim: "Eu nem acredito nisso, gente". E aí a mesa toda explodiu, assim, numa gargalhada. E eu rindo também, né. E aí tu sabe quando a risada vai morrendo, assim? Aham. E aí começou todo mundo a me encarar de novo e eu tomando minha cerveja. Quase te deixaram lá sozinha. E daí eles olharam, ficaram tudo sério, olharam pra mim: "Sério?". Eu assim: "Não, não, eu acredito". Mas eu ainda não tive oportunidade. E eu tô rindo com respeito, que você sabe que eu já tive minhas experiências sobrenaturais também, né? É verdade, o Hugo já teve. Eu nunca tive, mas eu acredito, gente. Mas, tipo, eu nunca vi e nunca fui abduzida. E eu respeito, eu acredito, como eu já falei, eu acredito, mas eu nunca fui. E como eu falei, não é a minha paixão. Eu respeito que seja a Sim. paixão dos meus amigos e eles têm como provar isso e tal, mas eu não é uma coisa que eu tenho interesse, assim. Esse tema vai ficar pro episódio de Halloween, então. As experiências do Hugo são.
Não são com extraterrestres, mas são extranaturais. Ah, muito bom. Então tá, então é isso. Ou você tem mais coisas pra falar? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu dei um resumo do que a gente fez lá. No meu blog eu tenho tudo isso escrito, tem o roteiro tudo certinho lá, tem um relato de como que aconteceram esses passeios, tem o nome do cavalo, tem foto do vulcão, tem foto do cavalo também, tem muitas, muitas fotos. E um ponto alto dessa viagem também foi que todas essas pessoas que estavam viajando comigo, elas tinham como hobby ser fotógrafo. Então, eu tenho as fotos mais bonitas de viagem. As minhas fotos mais bonitas de viagem são dessa viagem, porque todo mundo fotografava, sabe? Eu não Uhum, fotografava, mas eu peguei as fotos de todo mundo, então sim. é muito bonito, assim, cenicamente é uma viagem bonita. O grupo era muito legal, foi muito divertido viajar com eles, então foi muito bom. Imagina, né? Tu também tá dentro de um motorhome com pessoas chatonas, assim, sabe, que ia Uhum. implicar com tudo, então não foi o caso. Foi muito bacana. E com certeza eu recomendo visitar o deserto do Atacama. E sim, se tivesse oportunidade, eu voltaria lá de novo. E no Instagram, quando a gente postar, você pode postar umas fotos juntos desse Nossa, episódio. muito bonito. A gente também pode postar um link pro meu blog, Ah, que é, tem é tudo lá. detalhado isso. Uhum. Então, gente, segue a gente no Instagram, @podcastvagamundos, que aí vocês vão ver as fotos, o link, e vão seguir, vão ver também quando a gente postar coisas dos novos episódios e tudo. Sim, é isso aí. É. E segue a gente aqui também no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo a gente, que ajuda a gente também bastante. Sim, a gente tá bem feliz porque o nosso número de seguidores está aumentando bastante e as nossos plays também estão aumentando. Então, é legal ver isso. E ao mesmo tempo que o nosso número de seguidores está aumentando, a gente está em uma fase que a gente não está postando muito no Instagram, a gente não está tendo muito tempo para se dedicar a isso, mas é legal que mesmo assim continua aumentando. É. Mas aqui pelo menos a gente está mantendo uma frequência no Sim, podcast. a gente Isso está é fazendo o melhor que a gente pode, gente. E você tem uma coisa para indicar aí para quem está viajando para assistir, ler, ouvir? Então, o que eu vou indicar é o meu blog. Eu tenho um blog de viagens. É um blog de tudo, na verdade, mas eu posto sobre todas as minhas viagens lá. Toda vez que eu viajo, eu escrevo sobre aquele lugar. É muito para mim, porque eu quero daqui, sei lá, 20 anos olhar e rever o que eu fiz, sabe? Então tem foto lá, tem vídeo, mas tem muita dica valiosa lá. Tem alguns lugares que tem o valor de hospedagem ou o valor de passeios e alguns valores estão desatualizados, é claro, porque eu escrevo lá desde, sei lá, 2007. Então tem muita coisa lá. E eu troquei o layout dele e organizei por países agora, por continente, então tá fácil de achar. E se vocês quiserem visitar o blog, é bem caseiro, digamos assim. O endereço é Carol Pereira com dois As no final, .blogspot.com. E se vocês quiserem visitar, eu vou ficar muito feliz. Deixem um comentário lá também. E vocês podem achar todos os países que eu já fui e alguns países extras. E tem roteiro, tem de tudo lá. Visite e me dê um feedback. E tem muito conteúdo nesse blog, que já tem Tem muitos muito anos. conteúdo. Eu É. amo escrever, então eu sempre escrevi muito sobre Alfredo, e é muito legal porque hoje Alfredo é um destino turístico quase, assim, digamos, consolidado, e muita gente fala que conheceu Alfredo pelo meu blog. Ah, Isso que me deixa legal. muito orgulhosa, assim, porque eu escrevi muito sobre Alfredo, porque Aham, não tinha em lugar nenhum, sabe? Então sim. eu fui pioneira. E eu, cortando agora o clima, vou indicar um filme. Eu assisti essa semana. É um filme espanhol chamado Pig, em inglês, e em espanhol se chama Cerdita, como, Bem parecida a tradução, né? como porquinha, assim, né, em português. É um filme de terror, é um thriller, assim,
É um filme bem diferente, eu achei, assim. Diferente, assim, na história não é incrível, mas é, tipo, a estética do filme é bem diferente de Hollywood, assim, e tal, né? É sobre uma menina, ela mora na Espanha, ela, sei lá, é adolescente, e ela é gordinha, assim, né? E todo mundo faz bullying com ela, só que começa a acontecer uns assassinatos na cidade que ela mora numa cidade pequena, e ela meio que se vê envolvida nisso sem querer, e as coisas vão indo para um caminho bem inesperado, assim. Não vou dar muito spoiler, mas é bem interessante, assim. Não é um filme que você vai ficar, uau, esse merece um Oscar, mas se você quer ver uma coisa diferente de super-herói ou de thriller de Hollywood, é uma história interessante e bem legal. Filme, assim. Massa. E eu vou dar uma segunda dica. Assistam o filme Divertidamente 2 também. Achei muito interessante. E é muito legal ver a ansiedade dentro da tua cabeça, porque eu acho que eles filmaram dentro da minha, porque é aquilo mesmo, sabe? Então assistam Divertidamente 2 também, vale a pena. Todo mundo tá falando que é muito bom. Tu já assistiu? Não, mas eu vejo direto no Instagram. Eu assisti 2 semanas atrás, eu acho. Foi uma viagem da escola, eu fui com os meus alunos e foi bem legal, assim, foi bem divertido. Eu nunca vi o 1. Então... Eu acho que eu nunca vi um também. então não precisa ver o 1 pra ver o 2. Se contou sozinho. Não precisei de. Mas eu acho que vale a pena assistir um também. Até um dia eu vou assistir. Assim que eu tiver tempo de sentar e assistir um filme, vou assistir um. E é isso, Então é isso gente. Tô aí. indo pro Brasil A Carol tá indo pro sexta-feira. Brasil. É. E a gente vai ter conteúdo do Brasil, então. Vai ter um episódio especial sobre o Rio de Janeiro e um episódio especial sobre Alfredo Wagner, a minha cidade no Brasil. Espero que não faça muito calor, né? Ainda bem que é inverno agora, né? Então, eu tava olhando o Rio, tá fazendo 29 graus quando eu estiver lá, que é basicamente a temperatura do verão daqui. E em Alfredo, essa semana, fez -4. Caraca, então. É, eu não quero esse frio, João eu aí vai quero o ficar em Rio. casa, vai se sentir em casa. Ai, vai estar de regata lá. E morrendo com 29 graus. Aham. Então tá, gente, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.